O método para resolver uma equação diferencial pelo método de Frobenius, do tipo buscando resolver por séries de potência, né? Então, eu tenho um exemplo aqui para começar o trabalho. Então, o método consistiria em resolver uma equação com um ponto singular regular, né? E consiste em procurar uma solução do tipo. Então, a gente encontra uma solução desse tipo aqui, que é x, y de x, né? Igual ao somatório de n igual a zero até infinito, né? Com um ponto singular aqui, eu vou colocar um x0. Então, a n, um x menos x0, elevado a n mais r, né? Que é justamente a diferença em resolver um EDO pelo método de Frobenius e outro método simples utilizando uma série geométrica. Então, a gente pode considerar primeiramente, né? Deixa eu só colocar aqui um x0 qualquer, que é um ponto singular, né? x0 ponto singular. E aqui a gente pode considerar também esse A0, né, como sendo diferente de zero. Então eu considero A0 diferente de zero, primeiramente, para a gente resolver. Então basta escolher um R, ao menos que o expoente, né, de x menos x0 que apareça na série, né, na série da solução. Então, se R é menor, é o expoente menor presente, o coeficiente A0 de x menos x0 elevado a r, ou seja, o que eu estou falando é isso aqui, né? Se a gente considerar o coeficiente A0, então se a gente considerar A0, a gente vai olhar para x menos x0 elevado a r, né? Porque eu estou considerando n igual a zero. Então a gente vai ter que isso aqui vai ser diferente de zero, né? Ou seja, isso aqui é não nulo. Então isso aqui é diferente de zero, né? Ok? Aí a partir daqui, vamos considerar agora, para a gente buscar uma solução, né, para uma equação diferencial, é claro, uma equação diferencial qualquer utilizando o método de Frobenius. Então, claro que a gente tem que ter umas condições também, né? Então, a gente considera primeiramente, o x0 diferente de zero, então é igual a zero, né? Igual a zero. Então, a gente vai olhar para uma solução desse tipo aqui, né? Uma y de x igual somatório de n igual a zero até infinito, de an, x elevado a n mais r. Então, a gente encontra primeiro uma solução desse tipo. Como eu falei, a gente está considerando uma solução para x0 igual a zero. Aí eu vou começar aqui com um exemplo, né? Então, para isso, para a gente trabalhar, a gente olha para um exemplo desse tipo aqui, ó. Resolver uma EDO desse tipo aqui, ó. Um exemplo 1, né? Eu vou olhar para 2x ao quadrado, y duas linhas, né? Derivada segunda, mais 3xy', ok? Mais 2x ao quadrado, menos 1y, isso aqui igual a zero, ok? Então a gente vai buscar uma solução para essa equação diferencial aqui, utilizando o método de Frobenius, ok? É claro que a gente pode também utilizar, tentar resolver sem ser pelo método de Frobenius, né? Aplicar simplesmente uma série geométrica desse tipo aqui. Então, para a gente resolver essa EDO, o que a gente faz primeiramente, né? Suponha, né, como eu falei, suponha que a solução seja essa, desse tipo aqui, a solução dessa equação seja desse tipo, e a gente vai olhar para a derivada segunda e a derivada primeira e a própria função, né? Então a gente vai supor que x, y de x é igual ao somatório de n igual a zero até infinito, de an, x elevado a n mais r, né? Então a gente vai olhar para a derivada primeira dessa função, a derivada primeira dela vai ser, derivar um somatório é a derivada da soma, né? Derivada da soma é a soma das derivadas. Então a gente pode derivar termo a termo. Então derivando termo a termo, a gente encontra a seguinte relação. Somatório de n igual a zero. Aqui esse termo cai, né? Que é n mais r
AN x elevado a n mais r menos 1, né? Derivada subtrai 1. E para a derivada segunda, a gente aplica a mesma relação. Por quê? É um somatório, então derivada do somatório, derivada da soma é a soma das derivadas. Ok? Então a derivada segunda da função vai ser justamente... Aqui eu não estou mudando o índice. Por quê? Não faz diferença você mudar o índice quando você vai resolver a equação diferencial pelo método de Frobenius. Então aqui não faz diferença, ou seja, não muda em nada. Você conservar esse índice, entendeu? Então a gente tem, né, n igual a zero até infinito. Derivando esse termo aqui novamente, a gente vai ter n mais r menos 1, n mais r, que é o que já tinha, a n, x elevado a n mais r menos 2. Então isso aqui é o que a gente aplica para resolver a equação diferencial pelo método de Frobenius. Vou só separar aqui para a gente aplicar, ok? Então o que a gente faz? A gente aplica aqui nessa solução, nessa equação diferencial, né? Porque a gente está supondo que a solução seja essa. Então a gente vai ter 2x ao quadrado, que multiplica a y duas linhas, só que a y duas linhas para a gente é esse somatório aqui. Então isso vai ser n igual a zero até infinito, n mais r menos 1, n mais r, a n, x elevado a n mais r menos 2, ok? Mais, né? Mais 3x, que multiplica a derivada primeira, né? A derivada primeira vai ser justamente somatório de n igual a zero até infinito, de n mais r, a n, x elevado a n mais r menos 1, ok? Mais o nosso outro termo, que é 2x ao quadrado menos 1, vezes a nossa própria função, a solução, né, que a gente está supondo. Então, 2x ao quadrado menos 1 vezes y, né? Só que y para a gente é esse somatório aqui de n igual a zero até infinito, de a n, x elevado a n mais r. Isso igual a zero. Ou seja, isso aqui, como eu estou supondo, né, meu x0 igual a zero, então a gente pode passar esse termo multiplicando para dentro do somatório. Porque a gente tem um termo multiplicando o somatório, a gente pode multiplicar esse termo, esse cara aqui, termo a termo, né? Então, só para trazer para dentro do somatório. Então a gente vai ter 2x ao quadrado, que multiplica isso aqui, e como a gente tem um x ao quadrado, vai cancelar com esse termo negativo aqui, né? Porque utilizando propriedade de potenciação, né, a gente pode simplesmente cancelar ali. Então a gente vai ter para a gente o somatório de n igual a zero até infinito, de 2n mais r, né? 2n mais r menos 1, n mais r, a n, aí o x ao quadrado está multiplicando aqui, né? Então eu vou ter simplesmente x elevado a n mais r, porque o quadrado cancela com esse termo aqui, que está elevado a menos 2, ok? Mais, né? Mais, do mesmo jeito o 3 aqui passa para dentro multiplicando, né? A grosso modo dizendo, né? Mais o somatório, n igual a zero até infinito, de 3n mais r, a n, x elevado, aí o x também multiplicando, né? A n mais r, ok? O coeficiente, o expoente aqui do x cancela com esse aqui, e vezes esse aqui. Então esse termo aqui, ó, é a multiplicação, né? Então eu vou multiplicar esse termo por esse, depois esse termo por esse. Aí eu já vou fazer direto aqui. Mais, né? Mais 2x que multiplica isso aqui. Então aqui, como aqui a gente tem um x ao quadrado e aqui a gente vai ter, então vai aparecer um mais 2 aqui, né? Então a gente vai ter o somatório de n igual a zero até infinito, de 2 a n, x elevado a n mais r mais 2, né? Porque é multiplicação, né? A gente só conserva a base e soma os expoentes. Mesma coisa que eu apliquei nos anteriores. Aí menos, né? Agora o termo sozinho, né? Termo independente, independente não, termo solitário, né? Digamos assim, que estava ali. Menos n igual a zero até infinito, de a n, x elevado a n mais r. Isso igual a zero. O que a gente pode observar? A gente tem 3 termos aqui que já está com a cara boa que a gente precisa. O que significa isso? Que que é o termo que a gente vai colocar em evidência. Então, isso aqui a gente pode fazer o quê?
Aqui já tem um termo x elevado a n mais r, x elevado a n mais r, x elevado a n mais r. Só que a gente precisa trabalhar com esse cara aqui, ó. Se a gente fizer uma mudança, o que seria uma mudança? Porque o objetivo é deixar sempre com essa cara aqui só, tá vendo? O termo justamente multiplicando por x elevado a n mais r. Aí a gente pode fazer uma mudança da seguinte forma, ó. Se a gente for olhar, né? Esse termo aqui, se eu chamar n mais 2 igual a k, por exemplo, eu chamo n mais 2 igual a k. Então, se eu fizer n mais 2 igual a k, então eu vou substituir aqui por k. Aqui eu vou substituir, então, se n mais 2 é k, então n é igual a k menos 2, né? Então eu posso substituir aqui. E n está começando de 0. Se n for 0, então k vai começar de 2, tá vendo? Então, quando n começar de 0, se eu fizer a substituição, então k vai começar de 2. Ok? A partir de 2. Então, a gente vai ter todos esses termos aqui, tudo multiplicado por x elevado a n mais r. Aqui vai ser x elevado a n mais, a k mais r. Só que k é um valor qualquer. Então, eu posso substituir novamente por n. Ok? Então, só apagar aqui. Então, se eu for substituir, né, esse termo aqui, o que eu já posso fazer de início? Então, esse termo aqui eu já posso juntar com esse termo, né? A gente tem somas, então, só lembrando, essa soma aqui, como a gente tem o índice, né, os índices iniciando do zero, n igual a zero está mais infinito, com os termos aqui, os termos iguais, né, esse termo aqui, que é igual a esse termo, que é igual a esse termo, eu posso colocar em evidência também, né? Então, o que eu posso ter? Então, esse somatório, né? Esse somatório de n igual a zero até infinito, ou seja, esse termo e esse outro termo aqui que seria menos 1, né? Então eu vou colocar em evidência. Então a gente vai ter, ó, 2 que multiplica n mais r menos 1, que multiplica n mais r, ok? Só lembrando aqui. Aí depois eu tenho esse termo, né? Tá aqui. Eu vou ter esse termo aqui, que é 3 mais 3n mais r, né? Ok? Mais, agora menos, né? Menos esse termo independente que é menos 1, né? Ou seja, todos esses caras aqui estão sendo multiplicados por an, x elevado a n mais r. E o outro termo aqui que eu coloquei aqui, ó, para vocês que eu falei, que a gente precisa mostrar, transformar, ou seja, só fazer a mudança aqui. Mais, né? Mais esse somatório. Eu falei que eu ia chamar n de k menos 2. Então, quando n for 0, k vai começar de 2. Então, a gente tem k igual a 2 até infinito. De quem? De 2 elevado a k menos 2, x elevado a n mais r. Só que aqui não é n mais, né? Aqui é k. K mais r. Pronto. Ou seja, como k é um valor qualquer, eu posso simplesmente voltar, transformar. Ou seja, voltar novamente para n. Então, um valor qualquer, não é fixo, né? Então eu posso mudar esse k por n. Não vai fazer diferença nenhuma. Isso igual a zero, né? Então o que a gente tem? A gente tem esse somatório. Então aqui eu vou reescrever como sendo n. Então esse somatório de n igual a zero até infinito, né? De 2 que multiplica n mais r menos 1, n mais r mais 3, n mais r, menos 1, que multiplica a n, x elevado a n mais r, mais, só vou reescrever, falei que ia mudar para n, né? Então aqui é n igual a 2 até infinito, 2 a n menos 2, x elevado a n mais r, ou seja, isso igual a zero. Ou seja, o que eu tinha falado antes? Que eu precisaria deixar em termos de x elevado a n mais r. Por quê? Porque assim eu posso colocar em evidência. Então, se eu colocar em evidência, eu vou encontrar só esse termo aqui, né? Esse termo aqui, que vai depender, aí esse termo aqui vai depender justamente de quê? Do meu an e an menos 2. Então, para isso, lembra que eu coloquei aquela solução aquela hora? Coloquei que a solução é um y de x
do somatório n igual a zero de AN. Então, eu preciso encontrar x elevado a n mais r, eu preciso encontrar AN e R. Ok? O objetivo é encontrar AN e encontrar R. Então, se eu encontrar N e encontro R, então eu encontro a cara da minha solução para a equação diferencial. Ok?